Boa noite, queridos. Com muita alegria e temor e tremor, né, que mais uma vez a gente está aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né, e o que a gente tem feito enquanto igreja para responder a pergunta tão apropriada para esses dias de Missões Rio. Quando a gente fala em Missões Rio, pode colocar os slides, a gente fala sobre a gente volta o nosso olhar para as necessidades da cidade onde nós estamos inseridos. No nosso caso, a nossa cidade é o Rio de Janeiro. E foi muito feliz os organizadores dessa campanha, porque nesse momento de pandemia há um clamor geral em toda a sociedade, né? A sociedade tem gritado, colocando as suas necessidades diante de tantas incertezas, de tantas dores, de tantos dissabores. Então, a exclamação que hoje nos desafia é: a cidade clama. Então, a cidade está gritando por uma ação mais ativa de nós, enquanto seguidores, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda nos faz uma pergunta: quem responderá? Né? E essa pergunta é muito importante porque ela fala sobre a nossa responsabilidade pessoal. Cada um de nós, enquanto discípulos de Jesus, nós temos que estar envolvidos e responder às necessidades que se apresentam. Né? Nesse momento de tanta tristeza, ontem mesmo no Jornal Nacional foi feita uma pergunta para uma jovem onde a mãe está internada. Como ela estava se sentindo? E ela falou que estava se sentindo sem amparo, abandonada. Então, temos muitas pessoas, hoje no Rio de Janeiro, hoje no Brasil e hoje no mundo, com esse mesmo sentimento de desamparo. E a divisa de Missões Rio, ela nos fala que o próprio Senhor ele nos capacita para realizarmos essa obra. Ela fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, nós, por mais que achemos que não temos como fazer, a própria palavra de Deus nos revela que o Espírito do Senhor, ele que vai nos capacitar para a realização dessa obra. Uma obra grande, uma obra que precisa de uma resposta, principalmente nos dias de hoje. Quando a gente fala em Missões Rio, a gente fala sobre as necessidades da nossa cidade. E quando a gente fala da nossa cidade, a gente não pode esquecer de onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos no bairro do Andaraí. Né? E o bairro do Andaraí tem as suas especificidades. Né? E ali é o nosso campo, né? O nosso campo de ação, nosso campo missionário. E nós precisamos olhar para as necessidades que o nosso bairro hoje tem. Então, nós estamos inseridos, a Igreja Batista do Andaraí está inserido no bairro do Andaraí, que ele tem cerca de 40 mil habitantes, cercado por grandes comunidades. Né? E cada uma dessas comunidades, às vezes, elas são pertencentes a comandos diferentes. E há os conflitos internos de briga pelo território, e que aumenta ainda mais a fragilidade do bairro onde a Igreja Batista do Andaraí está inserida. Então, nós temos responsabilidades com o bairro onde nós estamos inseridos. Quando a gente fala em Missões Rio, nós somos convocados
a responder com prática, com ações práticas para as necessidades. Então, a Igreja Batista no Andaraí, ela tem uma visão. Como a igreja deveria e deve se colocar em relação ao bairro onde ela está inserido. Então, o norte que nós temos enquanto igreja é bem específico na visão que a igreja tem a seguir, que é ser uma igreja multiplicadora, relevante em sua comunidade, constituída por discípulos comprometidos com a obra missionária. Então, essa é a nossa visão, esse é o nosso papel, de ser uma igreja relevante na comunidade. Como ser relevante na comunidade? Se aproximando do nosso campo de ação, que é a nossa comunidade do bairro do Andaraí, e procurarmos estratégias para efetivamente construir uma ponte de diálogo com a comunidade e sermos relevantes ali, atendermos às necessidades que se apresentam onde nós estamos inseridos. Então, uma das estratégias que nós temos, que é a nossa responsabilidade, é praticar ações de compaixão e graça. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, tudo o que ele fazia, o que movia o coração do nosso mestre era agir em favor das pessoas que estavam próximo dele. Ele curou o cego, ele curou a mulher com fluxo de sangue, ele curou a filha do general que estava doente. Então, o que movia o caminhar de Jesus enquanto estava aqui na Terra era compaixão e graça. Nenhuma pessoa que se aproximou do Senhor, Jesus, ela saiu da mesma forma. E essa é a nossa responsabilidade enquanto igreja. Todas as pessoas que necessitam de amparo, de socorro, de auxílio, de esperança, quando elas se aproximarem da nossa igreja, quando elas se aproximarem de nós, discípulos do Senhor Jesus, elas precisam sair diferente da forma como elas entraram. Esse é o nosso grande chamado, de fazermos a diferença, de sermos relevantes. E para isso nós precisamos estar comprometidos. Uma das responsabilidades da ação social é desenvolver a consciência e de nossa responsabilidade social como fruto do amor de Cristo. Então, tudo que nos move a realizarmos um efetivo trabalho é voltado para o socorro, para o acolhimento e para a nossa responsabilidade social em relação às pessoas que nos cercam. Nós temos um campo missionário de 40 mil pessoas que têm diversas necessidades, vivem diversas situações, umas tão doídas que a gente não consegue nem mesmo saber como as pessoas aguentam. Então, nós temos que estar preocupados, envolvidos para responder esse chamamento que essa comunidade, que o Rio de Janeiro tem nos convocado a assumir essa responsabilidade. Em tempos de pandemia, nesses tempos atuais que a igreja, que o mundo vive, que o Rio de Janeiro vive, a PIBA tem desenvolvido algumas ações na comunidade e graças a um movimento que Deus tem nos ajudado a ter algumas ações em favor do pobre, em favor daqueles que estão sem amparo. Como diz lá em Provérbios, abre a tua boca em favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que temos feito? Tem acontecido, isso eu falo com muita alegria, um movimento interno muito, muito favorável da igreja em relação à ação social. As nossas ofertas praticamente
aumentaram 3 vezes o valor de entrada. Nós tínhamos uma entrada de R$ 1.000, agora nós temos uma entrada de R$ 3.000. Isso, gente, eu fico assim muito feliz em compartilhar isso com a igreja, porque é um mover que Deus tem feito para através da sensibilização dos irmãos. Então, os irmãos têm respondido a esse clamor. Então, com esse aumento das ofertas, nós podemos também aumentar o número de distribuições de cestas. Nós dávamos até janeiro 15 cestas mensais. Hoje nós conseguimos dar 35 cestas. Então, nós hoje temos a possibilidade de atender 35 famílias. Quem são essas famílias? São famílias de membros da igreja. Nós temos um número muito grande de membros da igreja chefiados por mulheres, e elas exerciam atividades como faxineira, como empregadas domésticas, como passadeiras, e durante essa pandemia, o que aconteceu? Elas perderam o emprego. E, com isso, o sustento da sua casa teve mais dificuldade de manter as casas, né? Muitas famílias numerosas, chefiadas por essas irmãs, chefiadas por essas mulheres que, no momento, estavam sem... Muitas manicures, onde salões foram fechados, e então elas perderam o poder de sustento, o poder de manter a sua casa, a sua família. Então, e também algumas famílias da comunidade, principalmente as famílias do nosso projeto social, o PPG. Então, nós temos hoje atendendo 35 famílias. Não são atendimentos pontuais, são atendimentos onde as pessoas realmente podem, elas são cadastradas, são acompanhadas, e nós efetivamente temos contribuído para que essas pessoas mantenham o seu sustento. E com isso, nós vimos também que nós precisávamos aumentar, dar uma melhor qualidade da cesta. Então, a gente conseguiu adicionar a cesta do amor, legumes, frutas e material de higiene. Então, a cesta hoje é complementada por uma cesta básica, com arroz, feijão e os outros gêneros, com legumes e frutas e material de higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, sabão em pedra, água sanitária. Então, a gente tem conseguido fazer isso. Nós também conseguimos, para ajudar na proteção dessas famílias, a distribuição de máscaras de proteção. Nós conseguimos fazer essas máscaras e entregar também um número para as famílias poderem para elas poderem se proteger contra a pandemia também. E nós temos feito também o acompanhamento a essas famílias mais vulneráveis da nossa comunidade. Nós sabemos que o isolamento social ele também tem contribuído para o aumento da violência doméstica dentro das casas. Muitos maridos, muitos companheiros têm ido embora, aqueles que têm permanecido, muitos pela situação de aperto ou por repetição de uma história familiar mal resolvida, mal administrada, têm aumentado as situações de violência dentro da sua casa, com atos de violência contra sua mulher, contra seus filhos. Nós temos recebido famílias também que têm passado por essas situações, e essas famílias têm sido acompanhadas mais de perto.
Tem até uma família que já teve que entrar com medida de afastamento desse companheiro de dentro de casa. Então, a violência nesses tempos elas tem aumentado porque as famílias às vezes ficam mais tempo juntas e quando há uma necessidade extrema, o estresse, né, e acompanhado pelo uso de álcool, ele aumenta a violência e o risco e o comprometimento da saúde física e mental do núcleo familiar. Então, essas famílias têm que ser acompanhadas de uma forma diferenciada. E nós conseguimos também, a partir do mês de abril, de maio, que nós retomássemos o atendimento psicológico. Então, a partir de maio, a psicóloga já voltou aos alimentos, atendendo alguns membros da igreja e atendendo também pessoas da comunidade. Esse atendimento, ele não alguns casos, ele é gratuito, onde a igreja assume uma parte desse atendimento, e em alguns casos não, dependendo da anamnese feita junto com a pessoa a ser atendida, há uma cobrança, mas não é o mesmo preço do valor que é aqui fora, né? É um preço totalmente diferenciado. E também nós temos conseguido o maior número de doações de roupa. Fora do período de pandemia, todas essas doações de roupa elas eram vendidas para manutenção do projeto PPG. Mas, depois da pandemia, tudo que tem entrado em termos de roupa, sapato, livros, tudo isso tem sido doado para as pessoas que têm procurado a igreja, tendo essa necessidade de roupa. O que tem sido assim, muito, muito legal de compartilhar é que, como tem muitas crianças, elas perdem muita roupa, o que tem acontecido é o seguinte: uma mãe tem ido buscar roupas para as crianças e tem levado as roupas que não dão mais nos seus filhos, e isso tem sido assim uma troca muito, muito legal, muito boa, delas também quererem participar de alguma forma e responder a uma necessidade, de repente, de um vizinho ou de alguém mesmo da comunidade que elas não conhecem. Então, essa aí é umas fotos do que tem acontecido, né? A gente tem melhorado a qualidade da cesta, a gente tem ido buscar essas frutas, esses legumes direto lá do Ceasa, a gente tem conseguido, por lá, a gente consegue um preço muito, muito abaixo do valor do mercado, onde a gente pode oferecer esses gêneros de frutas e legumes, né? E nós conseguimos também, nesses tempos, uma doação, né, de materiais de pintura para as crianças do PPG. E nós também estamos fazendo um trabalho com os idosos da nossa igreja. Por que os idosos? Trabalho diferenciado. Porque nós vimos que os idosos eles têm mais dificuldade em acompanhar os programas da igreja através da internet, né? E tem se afastado um pouco dos seus familiares. Então, nós vimos que eles estavam sofrendo mais em função do distanciamento social. Então, nós fizemos uma proposta, a Letícia Cardoso, representando a juventude, sobre essa necessidade dos jovens acolherem esses idosos, como se fossem os netos acolhendo os avós, né? Dando um suporte emocional, estando mais próximos, contando como a igreja está realizando as suas atividades, os frutos desse trabalho têm sido muito, muito bons. Nós sabemos que a gente não conseguiu ainda atender todos os idosos, porque falta
a atualização do cadastro, a gente pensou que fosse conseguir envolver muito mais pessoas, né, mas ainda não conseguimos envolver um número muito grande de pessoas que se disponibilizem para fazer esse trabalho. Né? E a Letícia gravou um videozinho que a gente vai compartilhar agora, falando do que tem sido feito com esses idosos e como tem sido. Tudo bem? Estou passando aqui nesse momento para falar um pouco para vocês sobre como está o nosso projeto Conta Comigo, né? O projeto da nossa igreja, que tem por objetivo entrar em contato com as pessoas, com os idosos, para dar um apoio emocional, para saber como eles estão, né? Para orar com eles e, enfim, fazer esse acompanhamento nesse tempo de distanciamento social, tentar se fazer mais presente, né? Apesar de tudo. Nós temos aproximadamente 12 voluntários, né? A maioria jovens, nós temos alguns adultos também fazendo parte desse projeto, telefonando para as pessoas. E, em média, em torno de 50 idosos sendo atendidos, né? Sendo alcançados através desse projeto. Um apelo que eu faço para os irmãos já nesse momento é para que continuem orando por isso, para que Deus continue dando força tanto para os nossos voluntários quanto para os nossos idosos que estão em casa em isolamento nesse momento tão difícil. Então, para que Deus continue fazendo com que esse projeto se mantenha e cresça, né? E também para que, se você ou conhece alguém que ainda não está com a ficha atualizada lá na igreja, para que você ligue para a igreja e dê seu número novo, seu endereço, porque tem muito contato que a gente tenta ligar e não atende ou não é mais o mesmo número. Então, eu já peço para, se você puder, dar uma atualizada na sua ficha, vai ajudar muito a gente. Se você quiser fazer parte também, pode entrar em contato com a gente, com a irmã Marta Simões ou comigo também, que a gente coloca no grupo e vamos botar esse trabalho para frente, em nome de Jesus. Irmãos, é um trabalho, assim, muito, muito legal. Essa semana passada eu liguei para as minhas velhinhas, né? E foi um dia de choro, porque todo mundo estava assim, muito sensibilizado. E nós conversamos, nós trocamos ideias, falamos da igreja, falamos do relacionamento familiar e, assim, a gente sai gratificado desses encontros. Então, quem puder, quem quiser se colocar à disposição, será muito bem-vindo. Nós poderíamos alcançar mais idosos se tivéssemos mais voluntários. Outra coisa também que nos impede de avançar, como a Letícia ela pontuou, é que muitos idosos estão sem atualizar sem os dados atualizados no cadastro. Então, isso nos impede de nos aproximarmos, né? Então, se você tem um pai idoso, uma mãe idosa, uma tia idosa, membro da PIB, e você sabe que os dados não estão atuais, dá uma ligadinha para a igreja às terças-feiras e atualiza os dados para que a gente possa chegar até esse idoso, consolar, confortar e acolher. Uma coisa também é que nós, nesse primeiro momento, a gente priorizou o atendimento e o acolhimento dos idosos que estavam muito tempo já sem ir à igreja e que eles não têm e que estavam assim, muito distantes do seu núcleo familiar. Então, esses hoje foram a prioridade para a gente dar o primeiro pontapé no nosso trabalho. Se a gente tiver mais voluntários, a gente pode atingir mais idosos, tá bom? Então, a gente fica aí apelando para que outros voluntários, tanto jovens quanto adultos, se envolvam nesse trabalho de Conta Comigo, do apelo de acolhimento aos idosos. Apesar do PPG, que é o Projeto Pequeno Gigante da nossa igreja, ele não está em plena atividade, nós pensamos que não seria interessante nós não nos mantermos ligados a essas crianças e a essas famílias,
justamente porque a gente sabe do enfrentamento da violência doméstica que muitas famílias vivem, e porque também nós sabemos que muitas delas, das crianças, iriam ficar muito sem atividades na rua toda. Então, o que a gente fez? Pensou em fazer um encontro com essas crianças, pelo menos uma vez por semana. Isso tem sido feito. O que é feito nesses encontros? A gente manda para eles material de leitura, de pintura, outras formas de expressão através do Zap, e marca com eles uma entrega desse trabalho, né? E eles expõem, então, o trabalho, compartilham o que fizeram, a experiência na realização do trabalho, em grupo, vivenciando as experiências da atividade que foi programada para aquela semana. Então, uma vez por semana, essas crianças são motivadas a participarem desse encontro, né? Então, por isso que nós entregamos para eles o kit de artístico. Então, foi para eles material de pintura e material de desenho. Então, nós assistimos também com a complementação alimentar das famílias dos mais carentes, né? E também nós mantemos o grupo de educadores, porque uma das dificuldades maiores que nós temos enquanto o projeto é ter uma equipe de educadores. Então, como a gente já estava com tudo pronto para começar, e a gente continua, então, mantendo esses encontros também, esse grupo por perto, para que o foco do trabalho, quando a gente puder voltar, a gente tenha um grupo, mais ou menos um grupo coeso, para a gente dar o pontapé inicial e voltar, né? Lembrando que a gente só vai voltar com o trabalho com as crianças quando a gente estiver seguro e quando a gente tiver condições de realizar esse trabalho com elas. Por enquanto, realmente todas as atividades são suspensas. Como a gente falou já umas 3 ou 4 vezes do projeto Pequenos Gigantes, e sempre tem gente nova chegando na igreja, a gente vai falar o que é isso. O que a gente chama de PPG, né? É o projeto Pequenos Gigantes, é um projeto mantido pela PIBA, Primeira Igreja Batista no Andaraí. E ele atende crianças de 6 a 13 anos de idade no contraturno escolar. As crianças vão de manhã para a escola e à tarde eles ficam com a gente 4 vezes por semana. O que elas fazem no projeto durante a semana? Elas participam de atividades socioeducativas. Elas têm o apoio escolar, né? E a gente tem visto a melhora do rendimento escolar dessas crianças. Isso tem sido assim, muito gratificante. A gente teve um apoio grande de uma psicopedagoga que se juntou à equipe, de uma psicóloga também que se juntou à equipe, de uma fono. Então, nós temos melhoras nessas crianças, seguimos também sensibilizar algumas mães, porque algumas crianças precisavam de um apoio de médico, de neurologistas. Então, e elas foram, e os rendimentos foram aumentando, e a gente teve um trabalho assim, muito, muito bacana no ano passado. E todas essas crianças, elas moram na comunidade, né? Moram ali nas comunidades do Andaraí. Tá? Então, todas moram bem próximas à igreja. E todas estão matriculadas na rede oficial de ensino. Aí estão as nossas crianças, né? Em alguns momentos lá na igreja, de atividades, né? Para os irmãos que não conhecem o trabalho. Nós oferecemos também lanche para eles todos os dias, como uma complementação também, né? E todos os dias esse campo aí se apresenta para a nossa igreja, e nós atendemos
teremos 55 crianças todos os dias, de terça a sexta-feira. Nesse período de isolamento social, não. Mas os atendimentos são feitos agora online ou presenciais nessas que têm mais vulnerabilidade. Deus que... Agora a gente vai passar um filmezinho para a gente ver mais ou menos o que nós temos feito. Né? As sextas, os gêneros chegando, alguns atendimentos, equipe, as bolsas, a montagem das cestas. De higiene. Isso tudo é trabalho da igreja, isso tudo é a igreja se movendo em favor daqueles que estão gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro. A igreja tem estado presente, suprindo essas necessidades. A gente pode fazer mais, mas depende da ajuda e do comprometimento de cada irmão da PIBA. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que a gente tem feito, mas a gente pode fazer mais. Então, essa é a hora da gente responder esses apelos da nossa comunidade, dos nossos irmãos, e a gente está aí à disposição para realizarmos a obra do Senhor com a ajuda de cada um dos irmãos, sozinhos, sem oração, sem o sustento, sem o comprometimento da igreja, a gente não pode realizar esse trabalho. Mas a minha oração é que a gente realmente atenda o apelo dessa comunidade, atenda os apelos dos nossos irmãos que nesse momento difícil estão precisando do nosso apoio, precisando da nossa ajuda, e nós podemos fazer mais. Né? E nós pedimos aos irmãos que se juntem a nós, que orem por esse trabalho, que se comprometam e que a gente venha dar as respostas que essa comunidade precisa. Que as pessoas que se aproximam de nós, elas venham sair dali curadas emocionalmente, saciadas a sua fome e venham ter suas vidas transformadas. Essa é a nossa responsabilidade, de sermos comprometidos com a comunidade que nos cerca. Tá bom? Essa é a palavra dessa noite, dessa tarde, que Deus nos abençoe e a gente está aí para responder algumas perguntas, se os irmãos assim desejarem. Que trabalho lindo, Marta. Que trabalho maravilhoso. Como é bom a gente ver a igreja, né, cumprindo a ordem de Jesus, né, o chamado de Deus para ser uma voz profética na nossa cidade, na nossa sociedade, na nossa realidade. Às vezes, a gente, quando pensa missões, né, Marta, a gente pensa assim, não, missões é ir lá para longe, bem longe. Também é ir para longe e anunciar a mensagem. Mas missões também se faz a partir da nossa realidade. Lembremos aquele texto de Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz, né, que seríamos testemunhas dele em Jerusalém, ou seja, ali, no lugar onde você está. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, uma caminhada missionária não exclui a outra, muito pelo contrário, são complementares, agindo dentro da visão do reino de Deus. E como é bom a gente perceber essa atuação e também, né, Marta, o apelo que você fez, né? O apelo para que mais pessoas possam se voluntariar e assim a gente consiga atingir um número maior de pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam, Marta, Pastor Rodrigo, quanto que a gente tem ofertado para a cesta básica? Eu sempre respondo, Marta, exatamente
o valor que você tem ofertado, meu irmão. Quer dizer, se você não oferta nada para a cesta básica, a gente não vai ter poucos recursos para a cesta básica. Quantas pessoas têm ajudado nas ligações? Meu irmão, a quantidade de pessoas que se voluntariam, né? Você tem se voluntariado? Então, quanto mais pessoas se voluntariarem, maior será o número de pessoas alcançadas. Então, inicialmente, a gente reforça aqui o apelo feito pela Marta, nossa assistente social, líder do Ministério de Ação Social da Igreja, para que você possa se colocar como um voluntário no Ministério de Ação Social da Igreja, dentro dos seus inúmeros projetos, como nós acabamos de perceber aqui. E a irmã Berenice, Marta, ela não faz uma pergunta, mas ela faz um agradecimento, Marta. A irmã Berenice colocou aqui nos comentários, né, uma gratidão pelos irmãos que têm ligado para ela, e ela cita aqui a nossa jovem, né, Letícia, que tem ligado para ela nesse período. Então, olha só, os irmãos aqui agradecendo esse trabalho lindo que vem sendo realizado. A irmã Cleonice, Marta, ela devolve a pergunta, né? Quem poderá ir? Né? Jesus está dizendo, né? Quem poderá ir? E aí fica o apelo para que todos nós nos coloquemos à disposição nesse serviço, à disposição da ação social da nossa igreja, ação social da primeira Igreja Batista no Andaraí. E diversos outros irmãos aqui colocando que o trabalho é lindo, te dando parabéns, tá, Marta? Pelo desenvolvimento dessas atividades. E eu queria perguntar para você, Marta, nesse momento, né? São inúmeros desafios, eu sei, são inúmeros desafios que você enfrenta, mas se você pudesse pontuar agora para enfatizar aos irmãos que estão assistindo. Marta, o que você enfatizaria nesse momento para aqueles que estão nos assistindo e querem ajudar, querem se voluntariar na ação social da igreja? O que você traria para eles enquanto desafio nesse momento? Bom, uma das coisas que a gente precisa é realmente de pessoas que estejam ali, pelo menos uma vez no mês, para ajudar a fazer a cesta. Uma coisa, assim, que nos ajudaria imensamente é uma situação que a gente tem vivido. Que como as pessoas, às vezes, também têm a ânsia de ajudar, o que acontece? Elas, às vezes, têm se comprometido com outras pessoas que vão à igreja buscar uma cesta para uma pessoa. E isso traz um constrangimento muito, muito grande para a gente que trabalha. Por quê? Como a gente falou, as nossas cestas não são pontuais. O nosso trabalho é um trabalho continuado, um trabalho de acompanhamento. Então, quando a gente está oferecendo uma cesta para uma pessoa, é porque a gente já chamou essa pessoa, a gente já avaliou a situação, a gente já pontuou com ela algumas coisas que têm que ocorrer no meio dessa intervenção. Né? E às vezes chega um membro da igreja no afã de ajudar, e ela já traz uma pessoa pela mão e fala assim, olha, vim buscar a cesta para essa pessoa porque ela está precisando. Meus queridos, a gente gostaria de ter lá 1000 cestas, mas hoje a nossa realidade não nos comporta fazer isso. Então, uma das ajudas muito grandes que a gente teria e que a gente precisa que os irmãos entendam isso, é que não se comprometam com uma ajuda que, às vezes, a igreja não, no momento hoje, a gente pode ser que daqui a um mês a gente volte aqui e falar assim, meus irmãos, conseguimos hoje dar 100 cestas, amém! Mas hoje, o que a gente pode fazer de forma concreta, de forma consciente, organizada, é atender esse número que a gente tem feito, 35 pessoas. Então, chovendo, fazendo sol, que a cesta dela vai estar lá. Agora, o que causa um constrangimento é o irmão, eu sei que é uma afã de ajudar, né? Eu sei que isso acontece. É chegar com uma pessoa pela mão e falar assim, aqui, eu trouxe essa pessoa porque eu cooperei com uma oferta e estou dando, e vim trazer esse irmão para receber a cesta, ou essa minha vizinha para receber a cesta. Então, são situações que a gente não precisa ter esse tipo de constrangimento, né? A gente vai atender sim, mas dentro da nossa realidade hoje. Então, a gente precisa de voluntários, a gente precisa da igreja consciente e a gente precisa que os irmãos entendam que o trabalho não é feito sem um planejamento.
É um trabalho que é feito com planejamento e a gente coloca a mão onde a gente pode alcançar. Quanto mais ofertas, quanto mais os irmãos ofertarem, mais a gente vai poder ajudar. Tanto que a gente deu um up nas cestas, porque não adianta também a gente dar uma cesta menor. Né? Não vê também que a pessoa, como a gente tem muito hipertenso, muito diabético, não oferecer uma fruta, não oferecer um legume, porque isso faz parte de uma dieta alimentar saudável. Então, a gente precisa também aumentar a imunidade dessas famílias. Né? Então, a gente precisa, assim, do cuidado dos irmãos nesse momento. A gente vai atender, mas com cuidado, com cautela, porque esse trabalho, quando a gente fala de suprir uma necessidade de uma pessoa, a gente tem que ter a responsabilidade de realmente estar presente. Então, a gente precisa de envolvimento dos voluntários, das orações dos irmãos, porque a gente sai dali assim, muito abalada também emocionalmente, porque é muita demanda, e isso requer que a gente também esteja bem emocionalmente para poder dar uma qualidade de atendimento bom para as pessoas que se apresentam. Então, a gente precisa também ser sustentado pela igreja com orações. Verdade. E na realização desse trabalho, Marta, o Dinho está perguntando aqui o seguinte: o que mais te alegra, Marta? O que mais te alegra quando você está aí, mesmo com esse peso que você acabou de compartilhar, né? Que às vezes você, né, lidando com essas demandas, vocês saem cansados, esgotados, né, emocionalmente, de ouvir, né, de acolher as demandas que as pessoas trazem, também espiritualmente, porque a gente entende que é uma realidade de igreja que nós estamos vivenciando. Enfim, em meio a tudo isso, Marta, o que mais te alegra é a pergunta do nosso irmão Dinho. Dinho, assim, o que mais me alegra é ver a resposta da igreja. Né? Quando a gente abre lá e a Carla fala: Marta, pode fazer a cesta com qualidade, porque entrou um número maior de doações. E quando a gente também tem esse retorno das famílias que são assistidas. Olha, minha vida tem melhorado, a gente tem tido uma melhora dentro de casa, as orientações que têm sido dadas têm surtido efeito. Então, isso nos alegra, e nos alegra principalmente, porque a gente sabe que tem cumprido aquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? E isso, apesar de todo peso, né? Porque é uma responsabilidade, né? Tem nos alegrado saber que Deus tem se alegrado com aquilo que tem sido feito, né? Isso não tem assim dinheiro, não tem recompensa maior do que ver, né, o que Deus tem feito na vida dessas famílias. A gente tem aprendido uma coisa que me tocou muito, foi uma irmã da nossa igreja, que ela hoje está passando por essa necessidade de receber ajuda, né, outras ajudas, porque a gente também faz outras ajudas, e ela falou que ela não sabia que a igreja acolhia. E ela hoje vê, ela vivencia o acolhimento da igreja. E ela falou que isso tem sido assim, muito bom para ela. Então, isso assim, não tem valor. Ela tem de que ela tinha irmãos tão amorosos. Então, isso é muito bom, muito bom. Perfeito, Marta. Outros irmãos aqui fazendo mais elogios, né? Falando que estão felizes de conhecer o trabalho da igreja, da ação social. O pastor Osiris também fazendo uma pergunta semelhante a que o Dinho fez e que você já respondeu, perguntando aqui. Pergunta a você, minha irmã Marta, o que mais tem alegrado o seu coração nesse ministério? Então você respondeu que é a resposta da igreja, né? Então vamos alegrar mais a nossa irmã Marta, respondendo a esse chamado dela, que na verdade não é dela, é o chamado de Deus, né? A cidade clama, quem responderá? Né? E cada um de nós possa falar: eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Né? Então cada um possa se colocar como voluntário para alegrar o coração da Marta, tanto quanto voluntário,
quanto também ofertando, para que cada vez mais a gente atinja, e quem sabe a gente possa falar daqui a um tempo, estamos agora distribuindo 100 cestas básicas. E não só distribuindo por distribuir, mas acompanhando 100 famílias, com atendimento psicológico. Acompanhando. Exatamente, acompanhando 100 famílias. Não é entregar por entregar. Passa lá que você pega. Não, não é assim, não. É um acompanhamento na integralidade do sujeito, né, do ser humano. Então, que a gente possa, então, cada um possa dar alegria à Marta respondendo, né, a essa solicitação. Marta, eu gostaria de falar agora de um tema que você citou aqui na sua apresentação, tá? E eu queria trazê-lo novamente, né, para a gente pensar também nesse momento final, que já estamos chegando às 7 horas, né? É um tema um pouco sério e que tem sido muito pensado nesse momento que estamos passando, né? Inclusive trazendo algumas polêmicas em volta do mesmo e tudo mais, que devido, né, ao isolamento social, as pessoas estarem em casa, aumentou também, infelizmente, né, e você citou isso, aumentaram os números de violência doméstica. E por violência doméstica, a gente entende violência verbal, né, ofensas, a gente entende violência psicológica, a gente entende violência patrimonial, enfim, a gente entende violência na sua completude, né? Então, aumentou o número de violência doméstica, né? E isso a gente tem percebido nas pesquisas e naquilo que tem sido apontado, inclusive você citou aqui, a partir do próprio contato, né? A partir do próprio atendimento que tem sido dado. E aí, às vezes, a igreja, ela se silencia diante dessa realidade. A igreja traz o discurso da espiritualidade, que é importante, que ajuda muito as pessoas a atravessarem esses momentos, a oração, que é fundamental, nós reforçamos sempre a importância, o papel da oração, contudo, nós também entendemos que existem outras ferramentas, outras ações que podem ser utilizadas, e dentre elas, inclusive, a denúncia, né? A busca de ajuda nas mais variadas esferas. Então, nesse sentido, Marta, você como alguém que está ali no Ministério da Ação Social, que é uma assistente social, o que você poderia falar para as mulheres, já que você é mulher? Eu sou homem, eu não sei o que as mulheres passam. Eu posso ser até empático com a situação da mulher, porém, eu sou homem. Você é mulher, Marta, você é assistente social, você é líder ali, está lidando com essas questões. O que você poderia trazer, Marta, de fala nesse momento para, de repente, alguma mulher que possa estar atravessando um momento tão doloroso quanto esse, de violência, seja física, seja verbal, seja psicológica, seja moral, seja patrimonial, enfim. O que você poderia trazer nesse momento, Marta? O que a gente tem que pontuar nesse momento é que a gente não deve calar. Como você bem pontuou, a violência, ela não é só a física. A física é o extremo, né? Mas antes da física vem outros tipos de violência, né? Vem a violência moral, vem a intimidação, vem até mesmo a violação do patrimônio. Quantos maridos rasgam os documentos das mulheres para elas não saírem de casa, para não pedirem ajuda? Então, primeira coisa, se você está passando por uma situação dessas, não se cale. Eu sei que, às vezes, o sentimento que fica na mulher, nesse primeiro momento, é o medo, é a vergonha. Mas esse ciclo de violência ele precisa ser quebrado. E para ele ser quebrado, a mulher, ela precisa pedir ajuda. Porque ela está envolvendo ela e também os filhos que estão compartilhando dessa violência. Então, ela precisa pedir ajuda, ela não pode se calar. Então, ela tem que, se for, pedir ajuda para uma vizinha, para quem estiver mais próximo, e tomar conhecimento de que ela não nasceu para ser subjugada. Isso não é a vida, uma vida que Jesus nos ofereceu, uma vida de sofrimento, né? E eu sei que existem casos que precisam de uma terapia, as pessoas precisam se tratar, e até, como você falou, a oração, o trabalho com as famílias pode mudar essa situação toda. Mas existe um momento em que, às vezes, o afastamento, nesse caso, até se a situação ser tratada, ele precisa ser feito. Então,
antes que o caso seja, vá para um extremo onde às vezes não dá mais para contornar, essa mulher, essa pessoa, ela precisa pedir ajuda, ela não pode se calar. Tá? Então, não se cale, peça ajuda, que a gente vai procurar os meios e os recursos para poder ajudar. Então, a primeira atitude, não pode se calar. Então, a gente reforça aqui a importância da igreja, que tem ajudado muitas mulheres, de repente, nesse momento, a atravessarem essa luta delas, né? Por meio da oração, por meio da espiritualidade, por meio da leitura da palavra. A igreja tem um papel fundamental dentro desses ambientes. A palavra de Deus tem um papel fundamental na nossa caminhada. E isso tem que ser muito valorizado. Porém, isso não anula outras ações, como a Marta falou, de buscar também a ajuda daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que podem nos ajudar, nos auxiliar, nos orientar nesses momentos de dificuldades que podemos, de repente, estar atravessando. Então, procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar. Não silencie, fale, verbalize e busque ajuda. Em Deus, em primeiro lugar, mas também em instrumentos de Deus para a correção, para a mudança, para a transformação, para a libertação dessa situação que você pode estar vivendo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não para a opressão, não para a escravidão, não para nada que diminua a dignidade da pessoa humana. Então, a gente traz essa fala também nesse momento, que já estamos com uma polêmica nesse sentido rolando aí, a gente reforça aqui a fala, que é a fala que a gente entende a partir da nossa experiência, né, e a partir da nossa concepção da palavra de Deus. Tá bom? Então, a gente está indo para o momento final agora, Marta, já são 7h03, e eu gostaria de devolver a palavra para você, para as suas considerações finais, e logo em seguida a gente vai estar encerrando. Então, queridos, assim, eu quero agradecer, né, o apoio que a igreja tem nos dado, as contribuições que têm chegado, muito legal também. Toda semana as pessoas ofertarem os seus próprios gêneros, irem lá na igreja, entregar as suas ofertas, entregar os alimentos. Então, tem sido um esforço coletivo. E que nós venhamos, assim, como Igreja de Cristo, responder esse chamado. Nós temos muitas coisas para fazer, a gente precisa largar as nossas tendas, a gente pode fazer mais. Eu creio no potencial da igreja e sei que Deus tem colocado assim a vontade no povo em fazer algo mais. Então, que a gente venha, de fato, responder: sim, estou aqui, não sei fazer, mas o Senhor vai me capacitar, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para realizarmos essa obra. Então, que Deus nos abençoe, nos dê capacidade, nos dê olhos para enxergarmos as necessidades da comunidade onde estamos inseridos enquanto igreja, e que Ele nos use da forma como Ele quer, para que outras pessoas entendam o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho de Cristo através das nossas ações. Amém. Que Deus continue te abençoando, Marta, abençoando sua casa, abençoando sua família. Muito obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua experiência, compartilhar esse lindo trabalho que o Ministério de Ação Social tem realizado em nossa igreja. Obrigado mesmo, uma experiência muito abençoada, muito edificante, poder ouvir tudo que você compartilhou para as nossas vidas nessa noite. A gente vai estar encerrando a nossa live agora e logo em seguida estaremos dando início ao nosso culto da noite no lar, onde estaremos compartilhando a ordem de culto e também a mensagem do culto da noite com o pastor Gabriel Souza. Uma boa noite para todos e fiquem todos na paz.